até pensando na questão de gênero, né? Uma pergunta assim que eu queria fazer para vocês, que aí até afasta um pouco da teologia, mas o que que é ser mulher hoje, né? O que que as pessoas entendem do que é ser mulher? O que que o corpo feminino, o corpo que se identifica como feminino, sofre que é particular desses corpos? Porque a gente pode se colocar no lugar do outro até um certo ponto. Depois disso, só aquele corpo sabe o que sofre, né? É abraçar uma luta política, né? É um posicionamento. Ser mulher hoje é ter um posicionamento e não permitir ser silenciada ou não permitir que a sua narrativa precise ser validada por um terceiro. Então, precisa de uma força em dobro, precisa de uma garra superior, de defender a sua história, as suas vontades, os seus desejos, sendo feminino ou abarcando, né, o masculino em si, do tipo, não quero ser mãe, eu quero ser mãe, não quero ser agora, quero ser depois, as minhas vontades. E isso precisa ser respeitado. São posicionamentos que precisam sim e precisam ser acolhidos por outras mulheres. A gente precisa desta rede de acolhimento também. É, é, Desculpa. É, é complexo isso, porque ser mulheres tem muitas facetas, né? Sim, com certeza. E eu imagino que a minha experiência de ser mulher é diferente da sua experiência de ser mulher. E as dificuldades são diferentes. E agora, uma coisa que, que me pega em ser mulher é que o que eu falei, a gente é condicionada desde pequena a sermos cuidadoras, sermos acessórios de maridos, de filhos, como se a gente não tem o direito de, de ter nosso próprio protagonismo, né? Nós somos coadjuvantes no protagonismo alheio, né? E isso é louvado, e isso que é celebrado dentro de ser mulher, né? O quanto mais você se apaga, mas é que eu falei, nós somos semelhanças, nós somos criados à semelhança de Deus. Então, o nosso ser mulher, o nosso pensamento, o nosso senso crítico, nossa inteligência é reflexo de Deus. Foi Deus que Deus. Se Deus não quisesse que mulher pensasse, ele simplesmente não daria uma capacidade de pensar pra gente, né? Ele não ia fazer sentido. Então, eu acho que. Aí eu penso na maternidade, né? Eu amo ser mãe, gente. Eu sempre sonhei em ser mãe. Mas existe um peso, uma pressão da sociedade muito grande no qual é o papel da mulher na maternidade, na criação de filhos. E um peso ainda maior do que é a mulher cristã maternando. Né, que a gente tem uma responsabilidade que quase de ser Deus na vida do filho, né? E temos que ser perfeitas em todos os momentos. Isso não é possível, né? E por que não humanizar a mulher e permitir até para os próprios filhos mostrar para os seus filhos, ó, eu sou um ser que tem vontades, que está optando ficar aqui por amor a você, mas que tem uma profissão, que no meu caso, né, que eu trabalho, tenho coisas que eu gosto de fazer. Eu tô muito feliz de estar aqui conversando com vocês, porque eu não converso muito com adultos. Porque o meu tempo é 24 horas por dia com crianças. E isso não é um problema, mas eu não sou só mãe. E parece que quando você vira mãe, o mundo quer te limitar a esse papel. Por isso que a gente não consegue participar de cursos. Por isso que a gente não consegue... Você já ouviu uma mulher com um filho pequeno pregando? Isso é raríssimo. Porque é como se ela fosse colocada de canto, que agora a sua vida é dedicar para o seu bebê. Só que a maternidade é uma coisa incrível, que te dá uma perspectiva de vida. Uma coisa foi criada dentro de você, né? Você gerou uma vida. Você está vendo aquele ser na sua frente se desenvolvendo. Você tem... no caso, eu sinto que eu tenho o privilégio de testemunhar o crescimento de dois seres humanos que Deus me colocou na minha responsabilidade, né? E isso aprofunda tanto a forma que eu entendo Deus. Então, por que você não vai querer ouvir as mães falando sobre a perspectiva delas de Deus? Com Né? certeza. Então, Até porque essa é uma amparando a outra, né?
quando tem esse espaço de compartilhamento de experiências, e o valor tá justamente nessa experiência, né? Porque eu acho que também é uma coisa que é muito. Aí eu acho que até geral que acontece assim nas comunidades é que a experiência é diminuída em detrimento do texto. Mas assim, o Sim. texto está para ajudar você a compreender a sua experiência, né? Uhum. Senão, para que a gente ia. Para que Deus ia ter deixado o texto, a palavra, para a gente seguir vivendo, né? E aí teve uma coisa que tá dentro disso que você disse também, mas que a Ana tinha comentado sobre Eva, né? Que eu sempre penso nisso, gente. Eu fiz o curso, eu sei. Do famoso, né, que a mulher ela tem que ser submissa, e aí usa a Eva como ajudadora, auxiliar, mas isso, de novo, é ler o texto pelo texto. Cada palavra ali que foi escolhida na tradução, sabendo, quem sabe, indo no original. Mas, assim, essa palavra submissão é uma palavra super complexa, porque enquanto uns entendem que, assim, fique calada, não faça nada, você não tem espaço aqui. Outros, como eu, por exemplo, no meu lugar de fala, entendo que eu estou sob a mesma missão que o meu companheiro, né? Então, assim, usar alguns textos chaves, alguns textos coringas para validar aquilo que você está dizendo e desvalidar o que o É. outro está dizendo é uma coisa E usar terrível, uma coisa poesia cruel. também, né? Como forma de cabresto, não cabe, né? Gênesis é um livro poético lindíssimo, né? E o começo de Gênesis parece que foi pensado, tirando a questão da poesia, como essa forma do tipo, olha, eu vou mostrar que a criação foi perfeita. Mas se não fosse a Eva... Tem sempre aquele mas. Então parece que a narrativa parece que ela foi pensada justamente para. Peraí, deixa eu me colocar primeiro aqui como algo que seja superior e você só tem que concordar. Você só precisa ser mãe. Não precisa falar mais nada, né? E isentar o outro, né? Me incomoda muito quando as Sim. pessoas trazem essa narrativa especificamente. E aí, assim, a culpa. Sempre tem que ter um culpado. A culpa foi da Eva. Como se o outro não fosse um ser humano integral, que pensasse, que tivesse escolhas, que podia dizer sim, que pudesse dizer não. Então, quando você traz a questão dos corpos, eu penso, Senhor Jesus, tem um corpo feminino lá. Esse outro não tem escolhas diante desse corpo? Sim. É ela que cria toda a atmosfera que vai enrendar o outro? Não. Sabe? Aí esse outro é sempre o Isentado. coitado, o Uhum. que, né? Sim. E aí a mulher é culpabilizada por todos, é pelos seus pares, né? Por causa de uma leitura E, infelizmente, o, comprometedora. o cristianismo ele pega dessa narrativa para fazer a sua construção, né? São narrativas alheias ao cristianismo, mas ele bebe dessa fonte, e os pais da igreja usam isso como forma de tutela. Então, vocês precisam escolher. Ou vocês são seres imaculados que aderem ao celibato, então o seu corpo é espiritual, e Sim. sendo espiritual, você precisa se comportar dessa maneira. Ou vocês se casam e ficam caladas em casa. Esse dualismo é. Entre a cruz e o punhal, entre a cruz e o Rivotril, né? Mas você sabe que também. E olha que complexo isso também, em questão do papel da mulher. Se ela é para ser esposa e mãe, então quem não é esposa e mãe é o quê? É o quê? E quem não gera. Ah, não, a gente define mulher pela pessoa que gera. Mas quem não gera? As mulheres estéreis. Então elas não são mulheres? Então o que é ser mulher? Né? Eu tenho uma dificuldade com esse termo, né? Essa binariedade e mulher, homem, assim, como se fossem dois opostos. Porque não é assim, né? O mundo É, socialmente está organizado assim, mas na sim, prática ele não funciona dessa exatamente. maneira. É uma construção social. Sim. E eu acho que então, e coitada das que tentam se desviar dessa narrativa, que sofrem muito Acaba que muitas vezes ela não tem espaço na igreja. não tem espaço, né? Você nega a espiritualidade, o relacionamento com Deus do outro,
Você nega que ele tem uma relação com Deus porque você acha que ele deve ser excluído, né? Isso é um... E que lugar terrível isso, né? É, Tipo, e- que então- lugar então- terrível é você não se dar conta de que você tá limitando a experiência do outro. Ou pior, se dando conta, continuar fazendo.